Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Vamos para mais um jogo narrado. Esse jogo aqui vai ser um pouco diferente, porque é a minha perspectiva dos dois primeiros games do campeonato que tivemos no circuito League One Piece lá na Cripto Arcana. Então, recadinhos antes, né? Se você quiser comprar alguma coisa na Cripto Arcana, não se esqueça que tem o nosso cupom Café com PC, você ganha 5% de desconto, bem interessante para vocês aí que vai comprar coisa da PRB. Dá uma olhada lá e usa o nosso cupom. Se você é membro apoiador do canal, tem no banner aí o sorteio desse mês, qualquer R$2 você já faz parte do nosso sorteio mensal. E também, não se esqueça que na Liga, se você for comprar alguma coisa, usa o nosso cupom Café com PC, você dobra as suas chances do sorteio da Liga, que tá bem interessante. É 24 anos de Liga lá, então tem um sorteio bem legal. E vamos para meu primeiro game do campeonato do circuito de One Piece, na minha perspectiva. Então você vai ver aqui que é um pouco diferente do jeito que a gente vai ver a nossa tela aqui, né? Vou aumentar aqui pra gente, você vê que vai ser a minha perspectiva e eu vou narrar mais ou menos aqui quais foram as minhas jogadas. Esse game aqui foi bem rápido, foi contra o Léo, que estava jogando aqui de Rocinante. A habilidade dos líderes, para você que não conhece, o Rocinante é um líder blocker. Então ele pode, com 5 cartas na mão, ele pode desvirar o líder dele e puxar um dos ataques pro líder. Ele funciona como blocker. Então, por ter a parte verde e azul, é um confronto muito favorável pro Rob Lute, eu diria. Então, é um deck que tá na moda novamente porque joga muito bem contra Zoro, mas contra Rob Lute é muito difícil o Léo conseguir alguma coisa aqui. Eu perdi nos dados, o Léo falou pra mim começar, minha mão inicial não tá ruim, eu tenho uma Rina, tenho uma jogada ali pra 4 dons, que é o Rob Lute, né, que eu vou ter que jogar com 5 dons. Mas eu quero um Brook, por isso eu faço um Mulligan. Porque o Brook eu jogando na curva com 3 dons, eu uso 4 no meu deck, então é mais fácil eu tentar achar esse Brook. Aí, tô embaralhando bastante. Acho que o Léo também faz o Mulligan. E se você não conhece a lista do Léo, ele postou já essa lista. Já tem aqui no canal Deck Profile desse Rocinante que já tem vaga no circuito de One Piece. Então, ele conseguiu uma vaga lá pra jogar contra o Zoro. Falei pro Léo ele cortar o meu baralho. E agora sim, valendo, né? Vamos ver como que foi essa jogada aqui. Olha lá, tô com... Compro minhas 5 vidas, minhas 5 cartas na mão. Eu que inicio. E vamos ver como foi esse game aqui da minha perspectiva do campeonato. Vocês vão ver a jornada do herói aqui. Tenho cartas interessantíssimas, né? Como eu fui na ímpar, eu tenho toda a minha curva ímpar. Eu tenho um Brook, tenho um Rusu e tenho um Jack. Então, minha curva ímpar tá magnífica. A mão foi absurda, né? Eu dei uma olhada ali na mão depois. Comprei uma Mancherry. Então, perfeito. Vou bater 5 vidas, vou descartar 12 topo do deck. Já descarto uma Rebeca, que pra mim é excelente, porque agora a Mancherry tem valor. Eu tava pensando em descer a Mancherry lá no T1, mas não desço. Desço um Brook agora, que agora o que for jogado pro lado do Léo ali, eu consigo remover. Que eu tenho o removal de custo 3 aqui, né? Que eu vou bater com o meu líder, dar -1 no que for colocado com 4 dom e remover. Vem 5 na minha vida, eu tomo esse primeiro dano, esses primeiros danos são recursos. Vem pro lado do Léo um Cavendish, 4 de custo, excelente. Eu compro um Kuzan, que é uma jogada muito forte pra mim, pra 4 dons. Se eu tiver na par jogar o Kuzan, comprar uma. Aqui eu penso em jogar o Kuzan, mas seria melhor se fosse uma Labum. Aí eu tô pensando, se eu uso um Rusru descartando uma e removo aquele Cavendish, ou se eu vou pra uma linha de Kuzan e removo na próxima. Mas aqui eu acho que a melhor opção é não dar valor naquele Cavendish, dou -1 nele, ele desce pra... Com a habilidade do meu líder, ele vai descer pra 3. E agora eu tenho pra 4 dons, pra 5 dons, aliás, eu posso jogar um Rusru, que daqui eu no personagem de custo 3 quando eu descarto uma carta. Então, acho que aqui é a linha que eu tomo tentando remover o máximo de cartas possíveis. Lá eu tô dando uma olhada no Rusru. Tem algumas linhas que eu posso tomar, mas acho que essa é a melhor. Poderia ver 5 e 5 e bater 5, comprar uma com o Kuzan e bater 5 com o Brook e remover tudo na próxima? Poderia, mas acho que essa linha de jogar um Rusu e já remover aquele Cavendish e não fazer o 2x1 que o Léo quer fazer com aquele Cavendish é melhor. E eu tomo um dano a menos na minha vida. E lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito. E um ano de canal não, né? Tem um playmatch de 1 ano de canal, que é esse que eu estou usando aqui, ó.
Esse playmat aqui está aí na descrição se você quiser comprar um playmat igual a esse que eu tô usando, que é o nosso playmat de um ano de canal. É muito bonito, tem todas as ilhas para time skip, tem bastante referência nesse playmat e é muito bonito. Você pode ver aqui em game, né? Vem 6 na minha vida, eu tomo esse dano, compro uma Stussy ali, mais uma carta CP, se vier algum boss em campo. Vem uma Carrot que não trava nada, então foi bem interessante ali eu não ter virado meu Brook, porque agora o Brook não fica travado. E o Léo usa a habilidade do líder dele, né? Que ele tá com mais de 6 na mão lá. Desvira o seu líder e conseguiria puxar um dos danos ali pro seu líder. Eu vou vir já com 5 na vida, descartar 2. Eu tenho a jogada na curva, que é a jogada simplesmente do Jack, né? 7 dons agora. Eu posso dar -1 com o Brook, que eu desci em campo, -1 com o líder. Bater 5 e 5, descer um Jack, comprar uma, descartar 1 e matar a Carrot. Mais 5 na vida. Aqui eu deveria já ter feito o redutor do Brook, porque poderia trigar alguma coisa que virasse lá, mas o Léo não toma esse dano e já tava pra 2 vidas, eu sabia que ele ia começar a defender também. Mas eu arrisco esse ataque aqui, que eu sabia que vinha defesa. Agora eu vou dar mais 5, mais 4 na vida só pra usar o redutor. E agora eu pago 7. Vai vir um Jack. Vou usar a habilidade do Jack. Comprar uma. Descartar uma. Como eu já perdi o time do Kuzan, tô pensando em descartar ele mesmo, descarto o Kuzan e mato a Carrot. Passo turno com 3 cartas, 3 ataques em campo, bem interessante, bem forte. A única coisa que poderia me parar que será um Electrical Luna, deixar os 3 virados, mas também não seria tão relevante, porque eu teria uma Stussy para 9 para tirar o que o Léo fizesse em campo. Por isso que eu falo que o Rob Lute tem muita vantagem contra esse tipo de deck do Rocinante aí, que tá bem tranquilo pra mim, vocês podem ver bem. Agora 5 na minha vida. Eu vou defender. Vou jogar ali um Brook, um counterzinho, pra não descer tanto minhas vidas, que eu aproveitar que tá vindo danos baratos pra me defender, vou defender. Vem uma Carrot que vai comprar, acho que 3, organiza, ele decide se vai ficar no topo ou vai pra baixo. Com essa Carrot aí, se você não sabe o que essa Carrot faz, dá uma olhada lá no deck profile que o Léo explica por que ele tá usando essa Carrot também. E vem um Gravity Blade jogando ali o Brook e o Ruzhu pra baixo. E o Léo desvira o seu líder com a habilidade que ele pode puxar uns ataques ali. E aqui eu tô pra 9 dons, agora não tem por que eu jogar a minha Stussy. Mas aqui eu posso vir com os ataques, né? De 9 dons eu consigo descer ali um Rob Lute e um Sabo, qualquer coisa. Não teria problema. O Rob Lute e o Ruzhu. Ou jogar a Mancherry pra fazer Rebecca Brook. Que acho que essa é a linha que eu imagino. Eu quero jogar... Eu tô contando os dons ali pra ver quanto que sobra. Eu vou usar somente o dom da Rebecca. Então, como eu tô pra 9 dons, eu posso dar um ataque de 7. 7 na vida. Descarto 2 do topo do deck. O Léo toma esse dano. Dou -1 ali na Carrot. Sobra ainda 6 ali, né? Dons pra trás. Seis não, né? Sobra... Usei 3, sobra 6 agora, né? Tinha 7. Agora sobrou 6 pra trás, então bate 7, bate 9, pra tentar zerar o Léo, que ele tomou aquele dano. Agora sim ele usa muita carta pra defender, são 3 cartas ali. E agora, pra 1, eu desço a Mancherry. Vou usar a Mancherry usando mais um dom. Vou voltar 2 pro fundo do meu deck, que aqui é tanto faz. Vou voltar 2 usando ali só pra mim pegar minha Rebecca. E com a Rebecca, vou fazer Rebecca Brook. Vou voltar a Rebecca pra mão, já jogar ela com aqueles 4 dons. Pegar o Brook na mão, jogar o Brook em campo e matar aquela Carrot. E de novo, agora eu tenho Mancherry e Rebecca com o Brook em campo. Aqui é muito vantajoso pra mim, porque como o campo do Léo tá limpo, ele não vai conseguir limpar a Rebecca e a Mancherry ao mesmo tempo. E aí entra o looping aqui do deck, que é o que você tá procurando fazer de Rob Lute atualmente, que é esse looping de Mancherry e Rebecca. Quando você entra nesse looping com o Jack em campo ou com alguma coisa que mata, tipo ou Brook ou Jack, é absurdo, porque agora eu consigo remover quase tudo que vem ali. Vem 5 na Mancherry, eu vou blocar com a Rebecca.
o Léo paga 4 pra descer um Cavendish. Paga 2 pra descer um Duval, que vai olhar 2 do topo, 3 do topo ou 2 do topo. Pode decidir se vai pro topo ou pra baixo, né? É 3 do topo. O Léo dá uma olhada na mão, só tá com 2 na mão, então tá tranquilo. Ali, volta pro topo. É um blocker. Vai pra pagar mais 3 pra uma Tashig pra não ficar fácil a remoção aqui. Mas eu esqueço nessa parte, que eu até lembro dessa jogada, que eu esqueço que a Tashig só protege personagem verde. E eu removo a Tashig ali primeiro, nem precisaria, porque era só remover bater 5 vida e depois dar -1 no Duval ali, ou remover direto o Duval e dividir os danos em 2 ali. Mas eu uso o Jack simplesmente pra remover a Tashig. Eu tô pensando aqui em bater 5 vida, mas eu esqueço que a Tashig só protege carta verde, né? Mas vamos lá. 5 vida. Descarto as 2 do topo. Dá -1 no Duval. Desce pra 1. O Léo toma esse dano, que eu acho meio estranho. Ele poderia ter blocado. Porque agora ele zerado. Eu posso bater com o Brook e acabou. Aí que eu falo. Eu removo a Tashig. Pensando que a Tashig poderia proteger o Duval do meu dano do Brook. Mas não pode, né? Aqui eu vou bater 10. Eu tenho 10 dons ainda, né? Vou bater 14 vida com o Brook matando o Duval diretamente. E agora com um dom ali, o Léo não consegue defender, né? O meu final. E essa foi o primeiro game aqui do Circuito League One Piece, né? Na minha perspectiva. E eu vou postar o segundo game. E os outros 2 últimos games estão na câmera principal na mesa 1, né? Que eu joguei na mesa 1. Pra quem viu até agora, curte, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. E valeu, até a próxima.